Hoje está sendo uma rede social diferenciado. Eu até pensei em fazer um formato novo, mas eu pensei, cara, a gente vai tratar de um trending, tá ligado? Que surgiu hoje mesmo e eu quero lançar isso quanto antes. Pensar num formato para desenvolver e depois trazer para vocês, ia perder esse timing. Eu falei, cara, eu acho que dá pra gente aproveitar essa conversa aqui que a gente vai ter no estilo podcast informal no formato do rede social. Estou aqui com o privilégio de ter Vigorinho, cara, o famoso Vigoro, que também trampa com notícias no Project N. Você quer se apresentar aí, Vigoro? O Vigoro tá como de skin de rede também, coincidentemente. Vai ser presente, Vigoro. Fale mais sobre você. E aí, galera, beleza? Meu nome é Vigoru, sou redator lá no portal Project N. Tá? A gente faz coberturas de notícias, reviews, né? E hoje foi prato cheio para pulverizar um monte de notícia lá. Estamos aqui também com o Dark, cara, conhecido aí no Laboratório de Zal, no canal Professor Dark e no DY, né, Dark? Quer falar mais um pouco aí sobre você, mano? Salve galera, o Yo Zaunitas! E hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre essa Direct que anunciou um monte de coisa e outros temas também, né? É que eu tô muito na vibe da Direct, desculpa galera. Quase cheguei aqui passando por cima da temática que o host planejou tudo. Tá tudo liberado aqui pra qualquer um falar o que quiser. E vamos junto, cara. Eu vou lançando logo a bomba. A gente vai falar, pra deixar assim como intro, a gente vai falar de Zelda Ocarina of Time, que não tem como deixar passar, tá ligado? A gente vai falar também sobre Star Fox, vai falar um pouquinho sobre Pokémon, Pocopia e talvez um pouquinho sobre The Witcher. Vamos lá, começando aí pela grande notícia de hoje, que é o remake. Não é um remaster, é um remake aí do zero de Zelda Ocarina of Time, que é somente um dos maiores jogos de todos os tempos, quiçá o maior pra mim, tá ligado? Que é um revolucionário, mano. Acho que foi o primeiro jogo que eu peguei em que eu pude de fato explorar um mapa, tá ligado? Porque eu nunca fui muito de jogar esses jogos explorativos. Mas foi um jogo assim que, cara, decorei aquele mapa de lado a lado e foi, tipo, muito gratificante. Muito diferente do que a experiência que eu tive com Pokémon, por exemplo, tá ligado? Parecia ser um mundo muito mais aberto pro que o Nintendo 64 ofereceria naquela época, tá ligado? E pra mim foi esse marco, cara. Eu lembro de jogar não só com a ajuda de amigos, mas de detonados de uma forma que, sabe, mudou o mundo dos games casuais pra mim. Que eu sou um jogador casual, mas eu tô aqui com o Vigoro, que é expert em Zelda, tá ligado? E tô aqui com o Zelda, com Zelda é foda. Estou aqui com o Dai e a participação especial da risada da barba. Mas enfim, estou aqui também com o Dark, que, mano, manja pra cacete dos games aí num geral, pra falar um pouco sobre esse novo anúncio, cara. Eu lembro que, pô, há o quê? Há uns 4 meses atrás, né, Dark? Eu e ele, a gente fez um podcast no Core Hub, que era um projeto que a gente tinha de falar de trendings, de notícias que estavam rolando. E o Dark trouxe esse rumor de que o próximo jogo de Zelda pra Nintendo Switch seria um remake de Ocarina of Time ou de Majora's Mask. O que você achou aí, Dark, desse grande anúncio? Era o que você tava prevendo desde o início? Eu gostei bastante. Aliás, queria que tivesse sido mostrado mais coisas. Queria que eles tivessem mostrado gameplay, queria que eles tivessem falado mais sobre o jogo, porque tem algumas teorias aí que a galera tá fazendo. Por exemplo, se você for ver a fonte que eles utilizaram para escrever Zelda, é a fonte do Breath of the Wild. Então, já estão falando, não, porque vai ser tipo Ocarina of Time, versão Breath of the Wild, não sei o quê. Eu não faço ideia do que eles estão planejando. Eu queria muito que eles tivessem revelado mais, sabe? E é um jogo muito bom. Foi o meu jogo favorito por muitos anos. Inclusive, eu jogo ele todo ano, basicamente. Passo ali as minhas 5 horas anuais no Templo da Água, sempre, né? Gosto muito desse jogo. É um jogo maravilhoso. E, assim, eu tô um pouco preocupado, sendo honesto com vocês, porque, tipo, é um trabalho absurdo você refazer o melhor jogo de todos os tempos, saca?
Como é que você faz isso? E a tendência é que eu não acho que a Nintendo consegue bater o primeiro, sabe? Até por causa da influência que ele teve, saca? Não tô dizendo que esse vai ser ruim, vai ser um jogo maravilhoso, porém é sempre uma coisa muito perigosa, sabe? Você pegar um bagulho que é tipo uma obra-prima mesmo e refazer. Mas sei lá, vamos ver, né? Tô muito animado, de verdade, pra esse lançamento aí, que vai sair agora, né? Não vai sair ano que vem, não, vai sair esse ano ainda. Eu me arrepiei, não tem como dizer outra palavra disso daí. Eu gostei bastante do fato eles, mais uma vez, investirem em tapeçarias para contar a história. Isso dá uma camada muito mais bacana, historicamente falando mesmo. Logo naquele comecinho do trailer, mostrava, dava a entender, mas não entregava. Então eu achei que o trailer foi muito bom, da forma que foi mostrado, e o pouco que mostrou também já o suficiente para se arrepiar, para gritar e pular. Não que eu tenha feito isso, obviamente, mas eu estou com muitas expectativas e muitas preocupações. Eu tô nesse time mais voltado aí pro Vigoro, de que assistiu o bagulho e ficou mega empolgado. Porque, cara, era um teaser, tá ligado? Era um teaser envolvendo rumores. Me preocupa um pouco pelos últimos vazamentos que tiveram na Nintendo, né? De tipo, eles esperarem vazar tudo pra depois eles botarem um trailer com tudo que já foi vazado, especulado, etc, tá ligado? Talvez não fosse o ideal eles esperarem tanto pra, né, mostrarem um pouco mais desse jogo. Mas, ao mesmo tempo, cara, o que eu vi ali foi um teaser assim de tipo, mano, calma que o bagulho vem aí e, tipo, vem logo em 2026, não é em 2027. Então, acho que nos próximos meses aí, né, a expectativa é de que vai mostrar bastante coisa. E aí eu pergunto, tipo, o Dark levantou aí a bola de que esse jogo ele pode ter uma cara mais Breath of the Wild. E até onde o Breath of the Wild poderia influenciar negativamente isso? Porque, cara, assim, como eu falei, a minha experiência com Ocarina of Time, ela é muito desse lado explorativo também de Breath of the Wild. E eu não imagino, assim, que, tipo, eles vão perder a linha com isso. Eu acho que eles só vão meio que espaçar um pouco mais o mapa para eles ter essa dimensão de ser maior do que ele era no Nintendo 64, mas ao mesmo tempo eles vão saber, tipo, dar dinamismo, porque, mano, você pega os cavalos no Breath of the Wild, você, porra, percorre o mapa inteiro gigante e você não sente uma demora, tá ligado? É um bagulho que parece quase natural de você se percorrer. Então eu acho que eles vão saber espaçar bem e vai ter um transporte legal entre um canto e outro. Mas o que vocês esperam sobre isso? Vocês acham que por ser uma pegada, talvez Breath of the Wild vai ser ruim ou vai ser bom? Eu acho que um ponto que pode impactar nessa comunicação com o Breath of the Wild é justamente a questão de mundo aberto. Né? Então, o Breath of the Wild é um mundo aberto, ele estreou ali um mundo aberto muito rico de coisas, mas nem sempre de recompensas. Né? Tears veio também implementando, expandindo cada vez mais essa parte do mundo aberto, colocando verticalidade, né? E o Ocarina, ele tem essa exploração, mas é uma exploração mais contida. Claro, naquela época, a questão de hardware, né, de compressão de arquivos dentro de um cartucho de 64, limitava muita coisa. Mas ainda assim, você tinha exploração, você tinha mais recompensas, você tinha essa condição de, putz, eu quero ver o que tem ali, e ali te trazer alguma coisa. Breath of the Wild nem sempre te traz alguma coisa só por estar ali. O que ele te garante, eu acredito que pode ser chamado de contemplação, porque é um jogo extremamente lindo. E aí nisso, transformar ou expandir o Ocarina of Time para esse escopo de mundo aberto, nessa altura do campeonato, 2020 e tantos, não sei se mundo aberto ainda é tão amistoso, tão sedutor assim, sabe? Eu tô com medo de eles sumirem com as dungeons, cara. Porque eu acho que... O Dark tá no lado obscuro da história. Desculpa te cortar. Já tô sentindo. Mas o Breath of the Wild, ele sumiu com as dungeons. Aí eles botaram de volta lá no Tears of the Kingdom. Mas assim, as dungeons do Tears of the Kingdom, mano, elas não são tão legais quanto as dos jogos antigos. Tanto que, cara, eu fiz uma moto lá
uma moto que voa, que eu passei todas as dungeons com a moto. Aí eu poderia até falar, não, mas eu quebrei o jogo lá, saí fazendo no clipe, né? Beleza, realmente, né? Mas sei lá, eu acho que as dungeons do jogo são legais até certo ponto, mas não é que nem antigamente. Eu sinto que os Zeldas antigos, inclusive eu tô jogando de novo o Link's Awakening. E, cara, a experiência é aquilo, sabe? É tipo as dungeons do jogo. Você pega, sai de um ponto, aí vai pro segundo ponto, aí depois tem um momento ali que você tem que encontrar alguma besteirinha, aí depois vai pro terceiro ponto, e é sempre assim. Inclusive, esse ano eu tô rejogando os Zeldas antigos, né? Aí eu já terminei Link to the Past, agora tô jogando Link's Awakening e tô tentando jogar o Ocarina of Time de novo também, né? Mas eu acho que eu vou deixar pra jogar esse remake no final do ano, né? Mas assim, eu acho que eu tô com bastante expectativa, né? Óbvio, a gente ficar com expectativa. É um jogo incrível. Não tô com uma visão negativa, assim, e esperando o pior. Até porque eu penso assim, qual foi o problema do Tears of the Kingdom pra mim? Que não é um jogo ruim também, tá? Que é um jogo muito bom. É que eu queria ter visto algo diferente, sabe? Explorar uma coisa diferente. Porque eu já explorei aquela Hyrule, sabe? Então acho que seria legal ter uma Hyrule diferente pra você explorar, tipo, com a mesma mecânica, com o mesmo esquema de jogo. Se foi isso, esse Zelda Ocarina of Time, não vou reclamar. É uma ótima ideia, sabe? Porque é um ambiente diferente e tal. E você rever, né? E a gente sabe que eles conseguem fazer um mundo muito bonito, coisas legais, sabe? Então eu não tô com expectativa ruim em relação a isso, não, sabe? Só que eu espero que eles não percam pelo menos as dungeons, que eles coloquem ali um templo da água que seja bem cabuloso, que nem o original, né? Nesse diálogo seu, o Dark, que me lembrou foi justamente o Zelda Echoes of Wisdom, que nele você tem um mapa expandido daquilo do A Link to the Past, né? Então foi um jogo novo com um motor gráfico ali já conhecido no Link's Awakening de Switch, mas que expandiu e expandiu maravilhosamente bem, não só a nível de história, mas a nível de mapa mesmo, né? Então, nesse ponto, é uma boa termos ali um vínculo com Breath of the Wild de alguma forma, para ter essa expansão. Imagina que nem você falou, pô, o tempo da água ele já era chato, mas ele era chato pela mecânica de ficar colocando o sapato de ferro e subindo os níveis, subindo, põe água, tira água, põe casaco, tira casaco, põe bota de ferro, tira bota de ferro. Mas se eu expandir isso para novas possibilidades de dinâmica mesmo, com o templo unindo a água, unindo os outros templos da água de outros jogos que já teve, né, mecânicas similares ali, pô, acho que dá para ficar uma coisa muito bacana, mas concordo com você, sem tirar as dungeons, porque as dungeons fazem parte e fazem parte não só de uma exploraçãozinha ou de um chefe para pegar um item final, não. Eles fazem parte da história do jogo, né, da toda a lore, toda a contextualização daquele mundo, as dungeons fazem parte, então tem que ter. Imaginar essa Jabu Jabu aí num, tipo, num tamanho mais realista, tá ligado? Tipo, que que tenha gráficos condizentes com o interior de uma baleia, tá ligado? Porra, mano, animal demais, literalmente. Tem uma galera aí que tá dizendo que o gráfico tá ruim, tá ligado? Ou tá comparando ele ao Unreal. Eu também lembro que cheguei a comentar com o Dark naquele. Acho que no mesmo podcast que a gente comentou sobre o possível remake de Ocarina ou Majoras, sobre a possibilidade de vir um jogo voltado pra Unreal, que a gente viu que, tipo, era um gráfico que tava bonitinho, tá ligado? E que dava um ar de modernidade pro jogo. Só que, tipo, tirando algumas texturas que davam realmente o aspecto de, pô, foi feito na Unreal. Mas assim, cara, tudo que eu vi ali não me incomodou tanto. E aí a gente pode até, tipo, comparar isso depois com o que rolou com o Star Fox ir para um lado de design, tipo, estética, muito diferente do que se esperava. Mas isso aí a gente deixa para depois. Em relação a Unreal, Vigoro, te incomodou esse gráfico? Nada, nada. Eu achei o gráfico muito bom. Achei essa mudança de paradigma visual muito interessante, porque eles têm usado o cel shading desde o Wind Waker. O Wind Waker faz um bom tempo aí, 2000 e tralalá, entendeu? Então, já se mostrou que o cel shading é muito funcional, principalmente para hardware, né? Porque você comprime melhor as imagens e você traz um aspecto muito bom e cores vivas.
né? E o que me preocupa é justamente essa questão de cor. Em relação a outros consoles, eu sempre vejo que a Nintendo tem seus jogos com muito mais cores do que os demais, né? Os outros têm aquele tom de acinzentado, azulado, estranho, né? Sem tanta vida. E o que me preocupa é isso, né? Nessa questão da Unreal, vocês vão manter cores vivas para manter a identidade da empresa como um todo. Porque o que eu vi ali não me afastou em nada, só me gerou curiosidade de como vai ser as coisas. Ali tá muito mais realista do que cartunesco que a gente tinha até então, né? Aquele teaser foi muito curto. Pra mim, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que fosse uma imagem renderizada, inclusive, sabe? Não fosse em game, sabe? Se for em game aquilo, aí beleza, eu acho que tá bonito pra caramba. Fica muito aqueles jogos de anime que tenta ser 3Dzão, sabe? O Metroid Other M, por exemplo, é um exemplo. Seria mais ou menos nessa pegada. Não acho que ia ficar ruim, sabe? Porque é Zelda e se você for ver o Zelda Ocarina of Time, ele já tinha uma pegada assim. Eles mudaram isso, né? Na época do Wind Waker, como o Vigoro disse. E o tempo passou, né? As coisas foram vendo. O próprio Breath of the Wild tem esse estilo gráfico também, né? Acho que tá na hora da Nintendo tentar coisas diferentes, né? Tentar algo hiper realista, talvez seja legal. Eu acho que esse Zelda, na verdade, sabe com que ele me pareceu? Com o estilo desses Zeldinhas do Switch. Que foram refeitos, sabe? Parecia uma pegada meio plástico, umas coisas assim. Não sei se vai ser, tipo, aquele estilo só que sem ser chibi, sabe? Não sei se vai ser isso que a Nintendo vai querer entregar. Mas, honestamente, eu acho que, assim, se eles pegarem e colocar um bagulho muito pesado, bonitão, assim, eu não sei como que vai ser um mundo aberto. Se for um mundo aberto, né? Porque a gente tá pensando nessa ideia de que pode ser, tipo, um Breath of the Wild com Ocarina. Mas pode ser que seja um jogo fechado. Se for um estilo fechado, né? Que nem o Zelda antigo, aí eu acho que não tem muito, tipo, da necessidade de estilo artístico, né? Porque eu acho que no caso do próprio Breath of the Wild foi uma questão de não ter opção, né? Porque eles queriam fazer muito, mas eles não tinham como, com o hardware que eles tinham na mão na época, né? Que na época foi do Wii U. Então, assim, quem tá reclamando, falando, porque a IA, coisa... Pô, a IA, ela se baseia em uma base aí, né? Então, tipo, essa base já existia muito antes da IA. A gente já tinha jogos assim muito antes. Então, eu acho que não dá pra criticar o estilo que eles escolheram, porque parece com o estilo da IA, sabe? E, assim, muito pouca coisa pra gente pegar e já bater martelo também, né? Na minha impressão, não foi de que fosse uma imagem de IA, né? Mas eu notei, sim, essa coisa mais plástica ali, talvez do cabelo do Link. Não porque eu seja careca, esteja prévia, não é esse o caso. Né? Mas eu notei mais para a questão do brilho, né, do cabelo dele, assim, em relação à luminosidade da pele, do tecido. Mas, pô, é tão pouco, é só um teaser, é a única coisa confirmada que nós temos até então. Por mais que tivesse alguns leakers atrás avisando que já teria, que ia ter, alguma coisa assim, não faz sentido bater o martelo ou já acusar, assim, nem antes eu ter uma noção maior, ou um teaser que provavelmente vai vir aí, já que a gente está aí nos 40 anos de Zelda da franquia, vai ter filme ano que vem, né? Então com certeza vai ter mais informação até o final do ano, até o seu lançamento. Comentar, totalmente em português, hein, Clã? Será que teremos dublagem também? Porque a gente tem dublagem em Zelda desde o Brief, certo? Mas o primeiro Zelda oficialmente em português foi justamente o Echoes of Wisdom. E de lá a gente tem a localização, veio pro Breath, veio pro Tears, e agora a gente já tem o trailer com legenda, mas será que a gente vai ter a dublagem também? Pô, podia ser bom demais, hein? Parece que a Nintendo tá construindo um universo coeso em que a Nintendo pode também aproveitar o marketing nos próprios jogos de uma maneira que nem Pokémon faz tão bem, tá ligado? Que pra mim, mano, por exemplo, eu ainda não vi o filme do Mario 2 lá, mas eu já peguei todos os spoilers, tá ligado? Principais do filme, principalmente a presença da galera do Star Fox lá, pelo menos a presença do Fox tá lá garantida. E aí, cara, tipo, eles lançam primeiro o cara no filme e depois eles mostram que vai ter o remake do principal jogo de Star Fox na linha do Switch 2. E aí, mano, a mesma coisa parece estar acontecendo agora com o Zelda, mas meio que de uma forma inversa, né? Essa abordagem de lançar o jogo principal, assim, do Zelda. E, mano, toda vez que a gente fala sobre um jogo que marcou na série Zelda para as pessoas, eu acho que o Ocarina é mais lembrado, logo em seguida Majora's, talvez agora os jogos novos, né? Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Mas, cara, essa escolha de ser Ocarina of Time
será que poderia ser tipo uma introdução também ao universo que vai acontecer nos filmes? Ou vocês sabem de alguma informação importante? Assim, a Nintendo, ela lançou o filme do Mario, né? Ela ganhou muito dinheiro. Então, eu acho que o fato deles terem recebido tanta grana, inclusive quase terem batido, né? Foi quase a maior bilheteria da história, mano. Foi um número muito absurdo que eles conseguiram com o primeiro filme do Mario. Acho que deve ter, tipo, batido uma coisa do tipo, mano, a gente tem aqui, ó, uma mina de dinheiro pra gente ganhar. Vamos aproveitar, vamos pegar as nossas franquias e vamos tacar no cinema. Aí eles fizeram o Mario 2, né, que é o Mario Galaxy. Ainda não assisti, tô muito animado pra assistir quando chegar nos streaming, tô esperando. E o Zelda, bom, ele vai ser um live action, a galera tá meio esperançosa, mas algumas pessoas não estão acreditando muito. Eu tô animado, eu acho que vai ser bem legal. E eu acho que é interesse deles pegarem e tentarem divulgar o máximo possível isso, né, dentro dos jogos também. Tanto que eu vou dizer uma coisa, eu acho que a Nintendo, ela ganhou dinheiro pra caramba com esses filmes, mas eu acho que eles aproveitaram esse segundo filme do Mario meio que pra colocar ali, empurrar um Star Fox, sabe? Eu acho que eles pensaram nisso e acredito que esse Zelda, eles estão refazendo o Ocarina of Time meio que pra empurrar um pouco desse filme que eles vão fazer ano que vem, sabe? E vou dizer uma coisa, eu acho que vai ter vínculo entre os dois, então não tá dito ainda qual vai ser o que vai ser explorado, né? Ou se vai ser algum Zelda explorado especificamente, mas eu acho que vai ter muitos elementos de Ocarina nesse filme, pra justamente a galera jogar o Ocarina e já ficar no hype pra assistir o filme que vai falar sobre coisas de Ocarina, ou citar alguma parte do compêndio, né, de Zelda, de certa forma. Tá se criando um padrão, no seguinte sentido: o primeiro filme fez sucesso e trouxe de volta lá o Donkey Kong com uma nova visual dele, né, um novo design, e Bonanza veio meses depois, foi o anúncio dele. Aí o segundo filme tem Fox, outro cara que havia sido esquecido pela Nintendo, né, outra franquia que estava engavetada há tempos, e agora um jogo do Star Fox, né? E o Fox lá, ele foi também repaginado dentro do filme, né? Sobre esse segundo filme, se vocês mencionaram sobre o lucro, a gente noticiou que o Mario Galaxy, ele abateu 1 bilhão de receita esse ano, e ele é atualmente o primeiro filme de 2026 a bater esse número de receita. Então, tipo, é sucesso. E eles vão querer investir mais isso em várias outras franquias. Só que nem o Dark mencionou, a questão de ser um live action, ela é curiosa, mas é também um pouco temerosa, porque a gente teve tanto filme live action zoado, isso falando em filme, porque seriado a gente teve pelo menos um muito bom, né? O One Piece, ao meu ver, como fã, ele tem uma qualidade muito boa, mas justamente por colocar na produção, mesmo sendo uma produção ocidental, colocar o dedo do criador direto lá e apontamento dele e deixar que ele tome as decisões. Se o live action seguir uma linha nesse sentido, deixando o Miyamoto lá tomando conta e decidindo no fim das contas, cara, eu acho que vai ser sucesso. E aí justifica o fato do Ocarina ter uma visão, né, uma direção visual muito mais próxima do realismo, já que o filme vai ser um live action, do que uma questão animação, né, que foi o caso ali do Donkey Kong com Bonanza. Então, o filme vindo vai ser sucesso, eu acredito, e aí não é uma questão de eu acredito, é uma questão que eu quero que tenha aqueles comerciais antigos com pessoas com live action fazendo comerciais do jogo e o jogo se referenciando comerciais e outras coisas, coisa que a gente perdeu há muito tempo nessa questão de marketing de jogos e tudo mais, e eu acho que o Ocarina poderia ser um grande retomador dessa informação, já que é um remake, trazer de volta isso daí também ia ser legal. Pegando um gancho aí da sua parte em que você fala que poderia ser um gráfico animal, eu sei que foi uma... eu sei que foi um erro, mas já pegando essa fala,
Eu queria introduzir agora, fazer o gancho do gráfico de Star Fox, porque eles estão falando de gráfico de animais, tá ligado? E aí, mano, qual que é a minha teoria da conspiração a respeito disso? Que pode não ser tanto teoria da conspiração, porque, né, eu tô por fora dessa discussão, mas eu queria trazer pelo menos o meu ponto pra eu achar que eu sou genial, pelo menos por alguns minutos, tá ligado? De tipo, a galera sentou o cacete no gráfico realista de Star Fox. Aí, pra fazer essa introdução do quão importante Star Fox é pra gráficos, eu queria falar sobre, primeiro, como que surgiu um dos jogos de Star Fox, que se não me engano é esse primeiro aí da franquia, quando surgiu lá pra Nintendinho com um cartucho que tinha um processador à parte. Então, tipo, era um jogo que rodava com um processador mais forte dentro do próprio cartucho, porque o console não conseguia rodar o jogo com aquele gráfico que era, tipo, destoante para os jogos da época, porque aquele jogo rodava em 3D enquanto os outros jogos em 2D, tá ligado? Os jogos do Nintendinho. Então, mano, é um jogo assim que causou uma revolução ali no console, né? De trazer essa nova performance ali. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos jogos do conjunto aí que trouxeram esse processador à parte no cartucho, que eu não vou saber explicar com certeza, mas é uma curiosidade aí para vocês gamers que estão assistindo. Além disso, voltando aí pro gráfico desse jogo atual de Star Fox, muito se criticou o fato dele estar mais realista. Uma parada meio Christopher Nolan, Batmanzão, Arkham, não sei das quantas lá, Cavaleiro das Trevas, tá ligado? E isso é meio que voltar para alguns anos atrás em que tudo precisava ser realista e sombrio, e do nada está voltando aí pro Nintendo Switch, aparentemente. Só que eu vi um vídeo de propaganda da Nintendo que eles estavam falando que, tipo, o sistema do Switch 2 ia meio que capturar os movimentos faciais das pessoas e cada integrante do jogo poderia, né, tipo, ter o personagem ali do Star Fox fazendo as caras que você tá fazendo na vida real, tá ligado? Como se você fizesse parte ali do jogo. Então eu senti que você criar os personagens mais realistas para esse jogo foi uma escolha de poder aproveitar ao máximo esse sistema de reconhecimento facial para você ter ali todos os músculos faciais dos bichos, né, reconhecendo a face de quem está jogando. Mas e na opinião de vocês, o que vocês acharam sobre isso? Está se discutindo na comunidade? Ou é uma merda que eu tô lançando no ventilador agora? E é isso. Só se fala disso em Chique Bahia, cara. Só se fala disso. Tenho certeza absoluta. Puxando a voz aqui, o primeiro impacto pareceu muito boneco. Não pareceu nem ser um gráfico renderizado, parecia aqueles bonecos de pano, de mão mesmo, assim, sabe? É uma coisa mais... E puxando mais pro lado dark, assim, coisa ali do Twilight Princess, né? Pela Twilight Princess tinha bastante de ser dark, de ser sombrio, essa coisa nesse parâmetro visual, né? Mas o primeiro, como você falou, o primeiro jogo, você quase não tinha visibilidade dos personagens. Era só as naves mesmo. Você tinha visibilidade apenas na caixa de diálogo e na caixa do jogo e no manual. Então, e você só tinha espaçonave extremamente poligonais, né? Usava lá o chip que você falou, Super FX, né? E esse agora, eu concordo com você, que provavelmente essa questão mais realista seja para usar o Game Share, lá, o Game Chat do Nintendo Switch 2, e que tem essa premissa: se você tiver a câmera, você vai conseguir mapear, escolher uns personagens e usar ele como tipo avatar enquanto você está jogando, algo nesse sentido. E o que é uma coisa interessante e ajuda, entre aspas, né? Porque se você é um pássaro, como um falco, né, que migrou de uma ave de rapina para um periquito, aparentemente, eu acho que você não tem muitas expressões faciais. Pássaros não costumam ter. Mas, tirando isso de lado, eu não gostei totalmente, mas também não desgostei. Eu achei que ficou interessante. Com o filme e a aparição dos Fox do filme, que lá ele aparece tanto quanto animação estilo anime, quanto animação em 3D, né, que segue o padrão do filme como um todo,
eu imaginei que viria algo mais para esse lado. Então talvez tenha sido mais um choque de expectativa para quem assistiu o filme e estava esperando alguma coisa naquele gráfico, do que estar não. Eu acho que é algo que o jogo sai agora dia 25 de junho, se não me engano, 25 ou 27. É algo que a gente vai conseguir verificar logo. E hoje foi lançada uma demo também, então dá pra testar, brincar lá e ver como que vai ficar. Não assisti ainda o filme do Mario, então eu não tava com expectativa de que fosse ser bonitinho, saca? Então, pra mim, eu acho que eu não tive um choque. Eu não achei, caraca, olha só o que fizeram com o meu garoto, sabe? Com o Falco. Ficou escroto o Falco, desculpa galera, o Falco realmente ficou escroto. Mas se você for ver, tipo, o Star Fox, desde sempre, sempre foi uma parada assim. Eu gosto muito de Star Fox, é uma das franquias assim que eu mais joguei quando eu era criança. Joguei o Star Fox no Super Nintendo, depois joguei no Nintendo 64. E eu fico muito triste o que aconteceu depois com essa franquia, porque a gente teve o Adventures, que não era tão legal, não era ruim, mas não era tipo, caraca, o melhor jogo do mundo. E aí depois, mano, caiu no limbo, né? E eles já refizeram já 3 vezes esse jogo, né? Então parece que é uma série que merecia um jogo novo, algo completamente diferente, saca? Então, pra mim não foi um choque, porque se você for ver, desde sempre, sempre quiseram ser fotorrealistas, sabe? E querendo ou não, cara, é um jogo de nave. Eu tô vendo aqui o gameplay dele, tá muito bonito graficamente, tá lindo, maravilhoso, a estética ficou ótima. E aí poderia dar um problema que dá um choque na pessoa se você pega um negócio super realista e você mete ali um personagem 2D no meio. Por exemplo, o Need for Speed. O último Need for Speed que saiu, ele tem uma parada assim. É um jogo hiper realista de carro, mas os personagens são totalmente cel shaded. Aí fica um negócio tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É feio, é zoado. E nesse caso especificamente, eu acho que a estética que eles escolheram de hiperrealismo é mais o que a série sempre seguiu, entende? Então eu não fiquei surpreso. Talvez a galera ficou chocada porque, pô, botaram um Fox bem legal. O design dele ficou legal, pelo que eu vi lá no filme do Mario, sabe? Aí você mete essa raposa aí, estranha pra caramba, hiper realista, né? Mas é o que desde o começo sempre foi assim, saca? Então não fiquei chocado, sinceramente. Só que mesmo assim eu gostaria que eles tivessem pego essa franquia e, pô, vamos dar o próximo passo, sabe? Vamos fazer um novo jogo e não relançar pela 4ª vez esse, que não é ruim, é um dos melhores, mas, pô, quem gosta da série, eu acho que tá esperando um novo Star Fox, sabe? Star Fox 64-2, que seja, sabe? Não um relançamento de tudo. Pelo menos pra gente que é brasileiro, né? Vai ser ótimo, porque eles vão fazer em português, né? Vai ser dublado e coisa do tipo, né? Algo que aconteceu, inclusive, com o Warcraft, quando eles relançaram o Warcraft 3, a galera da gringa falou, é o mesmo jogo, né? Mas pra gente foi incrível, porque eles dublaram e tal, né? Então teve um peso muito maior. E pra gente brasileiro vai ser um peso muito maior, mesmo que seja, entre aspas, mais do mesmo, com um gráfico melhor, né? A impressão que eu tenho, tipo, com pelo menos o Zelda e o Star Fox, é que, tipo, querem pegar o principal de cada franquia, tá ligado? Pra falar, ó, esse aqui é o melhor que a gente pode oferecer, tipo, de todos os nossos consoles para uma nova versão aqui no Switch 2. Não sei se essa é uma outra teoria da conspiração minha, só levando em consideração 2 jogos, né? Que pode, tipo, ser aí, acabar aí, foda-se todo o resto. Mas, cara, trazer esses 2 nomes de peso pro Switch 2 é falar, cara, vocês agora têm motivos pra comprar esta porra junto com o lançamento de Pokémon, tá ligado? Estou pensando errado? O que vocês acham a respeito disso? O problema que a Nintendo tá tendo é o seguinte, o Switch 2, ele chegou na nova geração, porque o Switch 1 ainda tava na geração anterior, né? E eles meio que pegaram o nerf dessa geração. Porque para fazer jogos para geração 4K, os ciclos de desenvolvimento são muito longos. Então, se antigamente a Nintendo conseguia lançar um monte de jogo, porque o ciclo era de 3 a 5 anos, agora a gente tá vendo uma geração que, pô, você vai mal ter um jogo, porque o jogo que a Naughty Dog começa hoje vai ser PlayStation 7, entendeu? Então, por causa do tempo de desenvolvimento que tá muito longo. Então, eu acho que isso começou a pesar pra Nintendo, sabe? Então, não acho que é tipo, a gente quer lançar esses jogos aqui porque é o que a gente tem de melhor, saca? Eu acho que eles estão lançando esses jogos porque é o que eles conseguem produzir nessa altura do campeonato, do que pegar e realmente trazer um Star Fox. Aí pode ser que, se esse Star Fox vender pra caramba, aí daqui 5, 6 anos a gente realmente veja um Star Fox novo, entende? Inclusive, no caso do Mario Odyssey demorou pra caramba
demora, né, desde o lançamento dele para eles lançarem outros. Por quê? Porque o estúdio que desenvolve o Mario Odyssey é o estúdio que desenvolveu o Bonanza, então eles fizeram uma escolha, sabe? Em vez de a gente pegar e sair tocando um novo jogo do Mario, vamos pegar e explorar um Donkey Kong, porque eles já tinham essa ideia, inclusive, lá na época do Mario Odyssey, eles já estavam com a ideia de um jogo do Mario onde você pudesse quebrar coisas e tal, aí eles resolveram botar o Donkey Kong no lugar do Mario. Então, se eles forem começar um Mario 3D, vai demorar muito tempo, né? Então, vamos refazer o Mario 64, entende? Eu acho que eles conseguem trazer o Mario 64 mais rápido do que eles pegarem e começar um Mario novo, completamente do zero, saca? Então, eu acho que pra Nintendo vai ser complicado essa geração por causa disso. Por causa que não é só pra Nintendo, sabe? Todo mundo. Hoje em dia, os jogos tá uma porcaria isso. Tipo, inclusive teve uma discussão, trazendo algo completamente fora, mas que tá relacionado por causa da Square, que Final Fantasy perdeu relevância. Porque antigamente você tinha, por exemplo, um Final Fantasy a cada 2 anos, ou um Final Fantasy por ano, basicamente. A geração do PlayStation teve o 7, o 8 e o 9. E agora você tem um Final Fantasy por geração e olha lá. Então, é uma criança que cresceu jogando Final Fantasy lá atrás, hoje o cara joga um Final Fantasy e só vai jogar o outro quando ele estiver na faculdade, entendeu? Então, isso é uma coisa que quebra. Essa é um problema da geração de jogos, eu acho, entende? Então, Pô, mas o problema de Final Fantasy é porque já tá chegando no Final, né? O não. Final da Fantasy. É infinito, a fantasia é infinita, nunca vai chegar ao final. Embora que você pode até argumentar, não, mas a Square tem ali os proto-Final Fantasy deles, né? Porque eles têm o Kingdom Hearts também, que pega muito de Final Fantasy. Você tem aqueles 2D, né? Que inclusive foi anunciado no Direct, né? Que é, eu esqueci o nome dele, Resonance, alguma coisa assim, né? E eles vão Final Fantasy Resonance. e eles vão trazer um pouco disso, né? De tentar fazer mini-jogos. Eu acho que esse é meio que o caminho, entendeu? A Nintendo, enquanto ela não puder pegar e jogar as cartas grandes dela, ela vai ficar trazendo esses remakes, assim, pra gente, entende? Enquanto eles não conseguirem pegar e fazer um Super Mario novo ou um Zelda gigantesco novo, aí eles vão tacando esses remakes porque é mais tranquilo pra eles lançar. Inclusive, a gente já via isso no final da geração do Switch. Eles já estavam fazendo muito disso. E muita gente argumenta que, inclusive, a Nintendo tem isso. Tem aqui, por exemplo, o Wind Waker HD e o Twilight Princess. Se não tiver nada pra gente fazer, a gente pega e solta eles no Switch 2, entendeu? Tem gente que fala que eles estão fazendo isso. Se eles vão fazer ou não, não Estão sei. pegando de refém. É, tipo, jogo de gaveta, né? Eu concordo em parte com o que o Dark falou, né? Esse ponto que ele mencionou do conceito ter chegado na nova geração, né? Não exatamente a geração mais atual, mas um pouco mais rivalizado, faz com que o vilão da coisa seja a geração, né? Não o console em si, ou as franquias, ou ideias, né? Realmente, Final Fantasy XV levou, sei lá, mais de 8 anos, 10 anos para fazer. Kingdom Hearts 3 ou 4 também tá nessa daí. Eu acho que o 4 tá nessa daí desde 2020, que iniciaram o desenvolvimento, foi anunciado em 2022, né, o Kingdom Hearts. Então, tipo, é muito tempo para poder entregar. É um escopo que você começa o desenvolvimento, o mundo é de um jeito, e aí conforme vai andando, e conforme a ideia vai evoluindo, quando você vai ver, ninguém mais gosta daquilo que foi feito, né? A gente consegue ver isso muito com os games de serviço que a PlayStation tentou lançar, recentemente até, né, com vários jogos que é Fortnite-like aí, né, que são bem genéricos nesse sentido, mas muitos deles foram iniciados o desenvolvimento, ou pelo menos a ideia inicial surgiu quando o Overwatch ganhou o jogo do ano. Então, se o Overwatch ganhou o jogo do ano, vamos fazer um jogo igual. Só que para qual console? Vamos fazer para o novo já. Mas para chegar lá vai levar tanto tempo que quando lançou, eles fecharam o estúdio na mesma semana. Fecharam o estúdio que fez, fecharam os servidores 2 dias depois. Então, isso é triste. Mas, ao mesmo tempo, essa geração foi conhecida, principalmente no PlayStation, como a geração dos remakes. E aí a gente está vendo algo acontecendo aqui na Nintendo também, né? E o que não é ruim, porque a gente tem jogos muito datados que você acha que às vezes é maravilhoso você jogar por conta que a sua memória te engana. Aí quando você pega para jogar, na verdade, aí você, tipo assim, você até gosta, mas é muito mais cansativo. Principalmente pensando assim, Ocarina e Majora's Mask, cara, controle de câmera era terrível naquela época, entendeu? Mesmo que você jogue no Switch Online, você consegue matar um pouco daquela saudade, mas o controle de câmera continua horrível. Então o remake faz sentido nesse momento, para esse tipo de situação,
e trazer público novo para conseguir consumir coisas antigas. E, infelizmente, o público novo está muito mais relacionado a gráfico do que a jogabilidade e do que a história. Essa é a realidade, entendeu? E falando sobre ligar mais pra gráfico do que pra jogo, vamos falar sobre a franquia que menos ligou pra gráfico e pra jogo, que é Pokémon, tá ligado? Esse último anúncio de ondas e ventos foi um anúncio que realmente me chocou pela qualidade gráfica que traz o Switch 2. Mas é um salto gráfico, assim, ainda muito atrás de muitos outros jogos, tá ligado? Eu ainda acho que, por mais que tenha uma melhoria absurda e eu não possa criticar, eu ainda sinto que provavelmente a gente vai achar um monte de cenários dentro de Pokémon Winds and Waves que são, tipo, repeteco de repeteco, tá ligado? Eu não consigo imaginar que eles não façam isso, porque eles sempre fizeram, mesmo quando o jogo era em 2D. Queria comentar com vocês o que vocês acharam desse anúncio, apesar de já ter sido, tipo, passado muito tempo desde esse grande anúncio aí de Winds and Waves, mas também para linkar com esses outros papos que a gente teve sobre gráfico de Zelda e gráfico de Star Fox. Eu notei nos trailers, né? Quando foi anunciado ali em fevereiro, né, na Pokémon Day, e foi bonito. O que mais me ganhou não foram os gráficos, obviamente, não foi jogabilidade, não foi local. O que me ganhou ali foi o dive e o fato de ser localizado. Eu sempre gostei da mecânica de dive, lá que teve na terceira geração, né, e depois foi abandonada. A mecânica em si aparentemente vai voltar, mas graficamente é que você falou. Pokémon nunca foi um jogo para gráfico, independente do plataforma que ele usava. Talvez lá no início ele usasse os gráficos muito bem lá no Game Boy. E olhe lá, entendeu? Fora dali, cara, o compromisso da Game Freak nunca foi graficamente bom. Sempre foi, pelo menos, entregar. Era essa a intuição, porque sempre tinha um bug, sempre tinha um crash, sempre tinha alguma coisa que se tornou extremamente visível, né, e notório no Scarlet Violet. E tinha bastante crashes e continua tendo, na verdade, né? Embora eu não tenha testado eles no Switch 2, mas estamos falando no Switch 1 ainda, cara, é bem quebrado. E eu espero que eu encontre uma coisa boa nesse Ventos e Ondas pela capacidade gráfica do Switch 2, embora seja menor que os consoles de última geração, ele tem capacidade de entregar coisa muito boa. Porém, uma dúvida que eu levanto aqui é, essa questão gráfica é problema da Game Freak ou um problema da Pokémon com a Nintendo? Por que eu pergunto isso? Vocês viram que a Game Freak anunciou um projeto para Xbox que utiliza uns gráficos muito bem feitos. Uhum. E aí fica o questionamento. Eles tentaram o realismo em Scarlet Violet, pelo menos nos modelos dos personagens. Mas não foi muito bem recebido, tá ligado? O geral sentou o cacete nessa porra. Então eu acho que, tipo, eles tentam ir pro Christopher Nolan realista e sombrio Batman Cavaleiro das Trevas, mas aí chega a galera e fala, não, a gente quer cartoon e vocês que se virem, tá ligado? A maior decepção que eu tive essa geração passada foi com o Pokémon, viu? E eu falar assim... Pra mim, Pokémon tem que acabar. Acaba essa porra. Eu amo Pokémon. Pokémon é, tipo, importantíssimo pra mim. É uma coisa que eu amo de paixão. E eu vou falar pra vocês, mano. Tipo, eu peguei o primeiro que eu joguei foi o Arceus. E eu já falei, mano, que já é um downgrade, né? O Arceus. Hoje eu vejo o Arceus como o melhor daquela geração. Mas naquela época eu já falei, putz, podia ser mais. Aí depois eu peguei e joguei o Scarlet Violet. Nossa senhora, que decepção absurda que foi o Scarlet Violet. Aí eu peguei por último o Sword and Shield, que inclusive eu volto e me discuto com o Guvan sobre isso, porque eu acho que ele foi muito bom. Ele foi tipo um jogo que foi muito criticado. Talvez ele foi muito criticado porque a galera veio de uma época que a gente tinha uma vibe diferente de Pokémon e de repente veio aquele que já é um downgrade em relação aos Pokémons do 3DS. Só que pra mim, que pegou por último ele, depois do Scarlet Violet, ainda que foi terrível, aí eu falei, pô, esse foi o melhor, tipo, que eu joguei. Mas hoje, eu tô rejogando todos eles de novo, né, no Switch 2. E eu acho que, assim, o Arceus pra mim foi a melhor experiência, o Scarlet Violet foi bom, e o Sword and Shield também tá sendo bom. Só que o problema, eu acho, nessa questão gráfica, eu acho que é a questão de tempo, claro.
Acho que é o tempo mesmo que pesa muito pra Game Freak, porque os caras chegam assim e falam pra Game Freak, cara, vocês têm 3 anos pra lançar um jogo AAA e é isso aí, mano, te vira aí, saca? Tipo, pensa só, se a empresa que mais faz isso, que é a Activision, ela tem uma cacetada de estúdio que trabalha lá nos Call of Duty, se você vai ver, é uns 7 estúdios diferentes. Como que a Game Freak consegue fazer com um estúdio só? E ênfase que eles ainda fazem jogos que não são jogos pra Nintendo, né? Que nem esse jogo aí que o Vigoro citou, ou aquele outro que tinha as músicas do Toby Fox, que foi um jogo que foi muito criticado. E eu acho que isso mostra, assim, respondendo a sua pergunta, Vigor, acho que o problema é a Game Freak, porque se você for ver todos os jogos que a Game Freak lança, eles são jogos que a galera critica. Esse jogo, inclusive, eu tava esperando muito por ele, eu esqueci o nome do jogo. É um jogo que o Toby Fox fez as músicas dele. Cara, foi super criticado, a galera detonou o jogo, falou que era ruim demais e tal. Então acho que é muito sobre isso, né? Sobre, no momento, eles estarem super atarefados para fazer jogos. Inclusive, comentando sobre essa questão de tarefado, você vê como o time B deles, né, fez o Arceus. E, cara, o time B fez jogo melhor do que o time A. Então, acho que tá rolando algum cabide de emprego, algum problema, alguma coisa tem que acontecer aí. Algumas cabeças tem que rolar, sabe, no time A. Porque eu acho que o problema da Game Freak é a Game Freak mesmo, entendeu? E também a questão da falta de tempo. Mas não adianta, você pega e dá 6 anos, por exemplo, pra eles desenvolverem um jogo. Eu acho que não vai ser um jogo incrível. Então, eu acho que esse Pokémon do Switch 2 aí vai ser legal, mas assim, eu tô com o pé atrás pra caramba, porque quando a gente trabalha com Pokémon, né, a gente sabe que a gente tem que ficar com o pé atrás, porque senão a gente se decepciona demais. Mas aí, em contrapartida das decepções, cara, a gente tem aí Pokémon Pocopia, que não necessariamente tem um gráfico absurdo e é um bagulho pra Nintendo Switch 2, mas que eu acho que caberia muito bem no Switch 1 e foi ganânciazinha pra lançar esse bagulho pro Switch 2, tá ligado? Com certeza. E, cara, eu acho que ele não foi elogiado pelo gráfico, ele foi muito elogiado pela gameplay, tá ligado? E foi um jogo que, assim, eu imagino que tenha tido mais tempo, é porque eu não sei desde quando tá em desenvolvimento esse game, tá ligado? Mas eu imagino que não tenha tido tanta cobrança, assim, em cima de prazo de entrega, porque não se falava tipo, disso em lugar nenhum até surgir o teaser, tá ligado? Então, porra, eles tiveram o privilégio de não ter uma pressão. Assim, eu falando, porra, jogando a merda no ventilador mais uma vez, que eu não sei do background desse jogo, tá ligado? Mas é um jogo, cara, que foi muito bem recebido pelas críticas e ele chegou aí a 4 bilhões de vendas, de cópias desse jogo, mas que foi batido pelo Fire Red Leaf Green Remake caríssimo que, porra, eles soltaram aí também pra Switch, tá ligado? O que me deixa meio assim, de cara, né, tipo, será que gráfico realmente é a pegada pra Pokémon em específico, mané? Falando do Pocopia, ele foi desenvolvido mais ou menos ali pra 2020, eu acho, que foi quando eles começaram a pegar. E sabe o que ele tem em comum com, aliás, não em comum com os outros jogos de Pokémon? Ele não foi feito pela Game Freak. Pensem nisso, galera. É verdade. É verdade. Não totalmente, né? A Koei Tecmo que pegou boa parte do desenvolvimento pra fazer. E o jogo já tava pronto pelo Animal Crossing e Minecraft, né? Eles só copiaram e colaram com o ChatGPT, né? Pocopia, pra mim, é um jogo extremamente viciante. Né? Tipo, pelo menos ele vai pegar as pessoas que gostam dessa questão de build, cozy, tranquilidade, né? E ele tem uma história muito interessante de explorar mesmo, para você tentar descobrir o que está acontecendo, de correr atrás, né? Mas ao mesmo tempo sem uma pressão tão grande para você ter isso. Mas ele limita muito no espaço, dentro das ilhas mesmo, eu digo. Eu acho que poderiam ser ilhas maiores. Aí, tendo ilhas maiores, caberiam mais Pokémons e teriam mais possibilidades. Concordo que ele totalmente funcionaria no Switch 1, via Game Share ele funciona no Switch 1, aliás, né? Você consegue jogar com alguma outra pessoa via Switch 1, só que ela fica exclusiva na ilha cloud que você está jogando, né? E ela faz coisas mínimas ali, ela não faz os golpes que você costuma fazer. Isso que se eu não me engano, é isso que acontece. Mas caberia graficamente falando, caberia no espaço de jogo, caberia no hardware em si, né? E eu acho que ele é um grande refúgio para Game Freak e para os próximos jogos, tanto que se você pegar para ver
essa expansão que foi anunciada hoje, ela tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é esse ano, o segundo capítulo ano que vem, e o terceiro, ou seja, é uma DLC, é uma Expansion Pass, assim, que até então a gente viu que eram 2, né? Começou lá no Sword Shield, com a Ilha da Armadura, né? E a Call Tundra. Começou lá, depois veio para Scarlet Violet também, com 2 condições, né? Kitakami e Blue Academy. Só que dessa vez você ganhou 3. E é um spin-off que tá ganhando DLC. Né? Há quem diga que não é um spin-off, que é a parte principal dos games, também seria um jogo principal. E isso aí o que vai definir vai ser a recorrência de jogos que virão aí. Mas eu acredito que um segundo Pocopia não vem. E esse Pocopia, ele basta. Ter expansão para ele é muito bom para você ter mais Pokémons e mais possibilidades. Mas ter mais golpes para poder aprender e jogar seria muito melhor também do que você simplesmente expandir mapas ali e fazer mais do mesmo, sabe? Eu fico meio equilibrado nessas 2 condições. Quero muito, vou jogar, já sou viciado, mas eu acho que eu poderia ter coisas que enfatizassem muito mais a exploração e mais golpes diferentes para você conseguir ter mais complexidade de exploração no mapa. Essa expansão do Pocopia, ela é gratuita? Não, filho. Duzentão. Bom, assim, eu não tenho nem o que comentar sobre ser R$ 200 essa expansão, porque vá pra puta que pariu, né? Mas agora, puxando esse gancho de uma expansão que é gratuita, tá ligado? A gente tem aí o lançamento de The Witcher 3 aí. E, pô, essa expansão, ela é gratuita. Ela é pra um jogo que, mano, lançado há muito tempo atrás. Eu lembro que quem me deu esse jogo pra jogar na Steam foi o próprio Dark. Olha como que a collab aconteceu há tempo hábil de agradecer aqui ao vivo pra todo o meu público, que quem me deu esse jogo foi o Dark. Eu só conheci. Nem lembrava. Pode crer. E aí, enfim, mano, vai surgir aí pra servir como ponte do jogo The Witcher 3 pro jogo The Witcher 4, que tá pra ser lançado ano que vem. E, cara, puta franquia meio cagada, né, cara? Porque cagaram na Netflix lá com a saída do Henry Cavill. Cagaram na Netflix também por não ter acompanhado muito bem o andamento da história dos jogos. Vindo de uma CD Projekt que na época, tipo, que se falava do lançamento do The Witcher 4, tava sofrendo com a polêmica do Cyberpunk, que ter lançado todo cagalhado. E também pelo lado ali da galera do mal, tipo, falando, porra, a protagonista agora é a Ciri, que não sei o quê. Então, mano, um jogo que veio pra surgir com, tá ligado? Com vários BO em andamento, saca? E aí, cara, o que vocês esperam de The Witcher 3? Não sei se todo mundo aqui jogou, Vigoro jogou The Witcher 3, cara. Eu joguei pouco, mas o pouco que eu joguei gostei bastante, né? Em relação à Netflix, o que eu vi, eu não vi nada relacionado a jogo, mas o pouco que eu assisti também foi relacionado aos livros. Eu vi os livros que eu li os 3 primeiros ali, eu vi alguns contos sendo retratados ali dentro, então achei interessante isso. E ter uma DLC de um jogo que há tanto tempo está ali é mostrar que a empresa mostrando que se preocupa em manter um bagulho vivo, manter um legado e, além que nem se mencionou, ter um gancho de conexão muito mais forte com o que ele está lançando. É trazer à tona, porque The Witcher, ele sumiu, ele não é mais falado. Não? E que nem você falou, Cyberpunk veio quebradaço, tirando a credibilidade da empresa, mesmo que a empresa tenha repassado a culpa para outra empresa, que é a empresa que fazia os testes, né? Terceirizou os testes por conta disso, e é essa empresa que quebrou a validação e tudo mais. Então, parece até um pedido de desculpa da CD Projekt Red, ao mesmo tempo que é mostrar que, ó, estamos ativos, estamos vivos, continua com a gente que a coisa é boa, porque vamos continuar entregando um produto que já é confiável do público. Quem jogou, quem tem, quem ganhou, que comprou o The Witcher 3, ele não abandona, ele sempre classifica como um dos melhores jogos já lançados. Então, eu tô animado para esse daí, porque como eu não joguei muito,
eu quero pegar e jogar e eu quero conseguir fazer tudo. Não sei se antes do The Witcher 4 lançar, mas eu quero ter maior conhecimento sobre essa série. Parece ser muito boa e eu deixei passar. É o Geraldão Bruxão e a Yennefer. Eu acho muito legal da parte da CD Projekt pegar e soltar um bagulho desse, né, agora do nada. Eles são uma empresa que geralmente se importa muito, né, com o público, com a visão que o público tem deles, né. Por mais que o Cyberpunk tenha vindo todo quebrado, eles conseguiram resolver o Cyberpunk hoje. O Cyberpunk é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, é um jogo que a galera elogia muito. Inclusive, eu baixei o Cyberpunk aqui pra testar no meu PC e antes ele não rodava bem no meu PC, ele rodava com 30 frames, umas coisas assim. Inclusive, eu fiquei muito decepcionado, eu não joguei o Cyberpunk. E aí eu baixei pra testar e agora ele tá funcionando normal, 60 frames. Então, basicamente, resolveram os bugs, né, do jogo. Isso é uma notícia boa, né? Porque vê que eles dão um suporte longo prazo, né? Se você for ver o próprio Witcher 3, ele, pô, recebeu muitas atualizações. Se você for pegar a versão inicial e comparar com a versão atual, que roda com RTX e outras coisas mais, porque eles botaram tudo isso no jogo, sabe? É muito legal. Inclusive, eu gosto muito da série. E o Witcher 3, o começo dele, principalmente o começo, mano, é uma das melhores experiências que eu já tive com jogos de videogame em todos os tempos, porque a promessa dele é totalmente diferente dos outros jogos, sabe? Que é uma coisa que a série vacilou. Nossa, a série errou muito com o Witcher, cara. Tipo, a história do Witcher é como se estivesse acontecendo um monte de coisa ali no mundo, saca? E o Geraldo é só um cara que tá vivendo nesse mundo, sabe? Então você chega lá e logo depois de ter tido uma guerra gigantesca ali, e aí os caras venceram a guerra e agora o país tá sendo invadido e o Geraldo tá no meio disso. Aí a primeira coisa que você faz é chegar numa taverna e aí o cara olha assim e fala: tira essa porcaria daí, que é o símbolo do país dele. Tira essa porcaria daí, você vai morrer por causa disso, sabe? E aí você tem que conversar com os caras da invasão, e aí tem um monte de quest incrível. E, inclusive, essa é a pegada do Witcher, né? A personagem principal do Witcher nem é o Geraldo, é a Ciri mesmo, sabe? A série inteira é em torno da Ciri. E agora você vai ter um jogo onde ela de fato vai ser a personagem principal. Mas no Witcher 3 ela já é a personagem principal. Tipo, você joga em torno da Ciri. Tipo, o desenvolvimento da história toda é em torno dela. Tem momentos que você joga com ela até, né? Mas o ponto é, tipo, você é o, tipo, não bem o NPC, mas aquele personagem muito importante, sabe? Que tá ali vivenciando tudo isso. E sendo um RPG, é muito fácil de você se identificar e se colocar ali, sabe? É muito legal. A experiência que eu tive com Witcher foi uma experiência parecida com que eu tive com Mass Effect, que também passa uma pegada mais ou menos parecida com isso, sabe? E é muito bom. Eu fico muito feliz de ver que eles vão lançar uma atualização. E eu acho que é um pouco de ideia de reviver, sabe? O Witcher 3, meio que pra galera ficar no hype pro Witcher 4. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, mano, tem muito jogo que foi lançado, que é muito legal, e que eu fico muito decepcionado da empresa abandonar. E isso é uma coisa que agora eu vou dar uma puxada na Nintendo. Cara, eu gosto muito do Mario Party, o Superstars. Eu acho que pro Switch foi o melhor que saiu. Eu gosto do Jamboree também, mas eu particularmente gostei mais do Superstars. E eu fico pensando, por que eles não lançaram atualizações? Por que eles deixaram o jogo morrer, sabe? Por que eles lançaram uma expansão? Por que eles não pegaram e fizeram um jogo serviço de Mario Party, sabe? Poderia ter acontecido, eu teria sido muito feliz se isso acontecesse, mas eles abandonam, sabe? O Mario Galaxy é um formato de jogo incrível. Pô, podia ter o Mario Galaxy 3, não podia? Pô, o Mario... O 3D Land. Cara, jogo incrível, é muito gostosa a jogatina dele. Inclusive, ele meio que spawnou um gênero em torno dele, né? Porque hoje tem vários jogos que copiam 3D Land nesse formato de fase, de sair do ponto A até o ponto B, só que num ambiente 3D. A Nintendo só abandona essas coisas, sabe? Então, tipo, esses jogos são legais. Se você voltar e jogar eles, você... Tipo, não tô falando de você voltar pro Nintendo 64, mas se você for pegar um jogo da geração do Switch que foi abandonado, eles são legais. Aí você para e pensa, por que não lançaram a atualização, sabe? Por que não continuaram esse jogo? Esse jogo ainda dá muito pro gasto, não precisa fazer uma continuação. E eu acho que o Witcher representa muito disso, né? Porque se você for jogar Witcher hoje, pô, você vai ter uma experiência incrível. É um jogo muito bom, sabe? Ele não envelheceu mal. É um jogo. Tanto que a galera fala, né? O Magnum Opus. Isso acontece com outras empresas também. GTA passa por isso, GTA V. E Skyrim passou muito por isso. Que inclusive, né? Pô, quantas versões de Skyrim não tem, né? Pelo amor de Deus. É Skyrim até o talo. E é um jogo que também podiam fazer uma expansão pro Skyrim, não podiam? Podiam fazer uma expansão pro GTA V e tal. Embora que no caso do GTA V, eles abandonaram as expansões pra fazer o GTA Online, né? Que é o jogo serviço deles. Mas eu penso, pô, mano, tem muito jogo legal assim que podia ser mais explorado, sabe? Que eu acho que daria pra funcionar. Mas sei lá, mano. Tipo, os caras têm uma visão muito, tipo, de
muito conservador, vamos dizer assim, né? Tipo Capcom, sabe? Que antigamente a Capcom tinha muito disso. Ah, saiu o jogo o Street Fighter 2, agora saiu o Street Fighter 2 Alpha, agora o Street Fighter 2 X Alpha, não sei o quê. Aí Street Fighter 4 Remaster Alpha, não sei o quê. Aí vai crescendo o nome, né? Então eu acho que as empresas têm muito essa ideia de lançou, acabou, morreu aquele jogo. Agora só vamos pra continuação. O problema de tudo, de todas as empresas, é que no fim das contas eles só pensam em lucro. Não importa para qualquer empresa, de verdade, a empresa, mesmo que seja pequena, ela quer agradar você, ela quer fazer, ela pode até querer, mas ela depende de venda. Então, não adianta. Um exemplo, puxando esses jogos que foram abandonados, cara, Pokémon Tournament. Cara, eu era louco por esse jogo. Eu queria muito isso daí. E aí, quando eu tive a oportunidade de pegar, não, acabou, não tem mais nada, não tem. Eu tenho 1025 Pokémons e lá eu tenho 5, 15, sei lá, pra poder jogar e só. E acabou. E eu não tenho mais nada, nem no Horizonte, mas nem na Deep Web sobre esse jogo mais. Entendeu? Por quê? Porque talvez não tenha vendido o esperado. Não é que não teve boas vendas. O problema, trabalhando nesse mundo corporativo que eu trabalho, eu vejo isso, que o problema não é você vender ou pouco vender muito. O problema é qual era a expectativa de venda. Se a sua expectativa de venda era altíssima, porque você acreditava que aquilo ia vender por algum motivo, mas não vendeu tanto, por melhor que seja o produto, ele não vai ser continuado. E isso é muito triste, porque a gente que é o consumidor final, né, o problema é seu, paciência. Não estão ligando pra gente, né? E é isso. Michael, eles não querem saber de nós. Com essa, cara. Com essa, eu me despeço falando pelo menos que, cara, o Cyberpunk, ele teve uma puta série na Netflix ou na Amazon Prime. Mas, nossa, uma série animada, tipo, redondinha, tá ligado? Que é uma pena que não fizeram. Se bem que tem umas animações do The Witcher, hein? Que eu só vi uma e achei okzinha. Mas, assim, a do Cyberpunk pra mim é obra-prima. Obra de arte, assim, sabe? Outro nível. A gente se despede aqui desse bate-papo feito no formato de rede social. Vamos ver, né, cara? Se funciona, se não funciona. O importante é estar aqui com os amiguinhos. Sempre estou disposto também. Agradeço muito aí. Muito gente boa também você, Vigoro. Valeu aí pela conversa, galera. E vamos esperar que a Nintendo mostre esse gameplay desse Zeldinha aí, porque eu quero muito ver. Então tá proibido morrer, galera, até o final do ano, hein? Obrigadão pela conversa. Foi um prazer conhecer você, Dark, pessoalmente. Ou semi-pessoalmente, pelo menos. Né? Obrigado. Você já conheceu alguém deitado, Vigoro? Cara, é difícil. É uma experiência surreal. Extracorpórea, quase. Muito boa, por sinal. Eu quero agradecer também a você, Guvan. Pô, te conhece há um tempo aí. Foi uma honra ser chamado para esse momento de rede aqui, de rede social. Né, poder me estrear a minha própria rede nesse mesmo quadro, né, e agradecer a todo mundo que assistiu e curtiu aí. Meu arroba é Vigoru, mas acessem o portal Project N e lá você vai ficar sabendo de todas as notícias da Nintendo que forem necessárias. Meu arroba, galera, é Zaunitas, se você quiser me encontrar no TikTok, e ZDarkWatch, se você quiser me encontrar no Twitter, beleza? Então, um grande abraço aí pra vocês, galera. Valeu, galera. Assim, só dando uma última curiosidade antes de terminar. Essa rede aqui só passou a existir porque um dia eu fui na casa do Vigoro e da esposa dele, aí eles falaram, nossa, a gente tem uma rede aqui em casa. Aí eu e a minha esposa, a gente ficou com inveja e a gente pegou também. Tá ligado? E é isso. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui!